Boa tarde a todos. Um agradecimento carinhoso à BO2O por esse convite para falar aqui sobre um tema tão importante que é mobilidade urbana. Mobilidade e acessibilidade, dois conceitos que estão intrinsecamente ligados, né? Não dá para ter um sem ter o outro. A nossa realidade é que muitas vezes nós não temos nas nossas cidades nenhum nem outro. Então é um tema muito importante de nós debatermos, uma iniciativa muito interessante da BO2O, de levantar esse tema e vamos ver aqui se eu consigo contribuir com algumas ideias, sem esgotar, obviamente, né, um tema tão amplo, mas contribuir com algumas ideias aí para reflexão. Meu nome é Cid Torquato, eu sou CEO do Icon Libras. O Icon Libras é uma plataforma de comunicação entre surdos e ouvintes por videoconferência. A gente está aí no mercado há 8 anos. Eu estou na empresa desde o começo do ano, que antes eu tive 13 anos, quase 14 anos de vida pública. Eu quebrei o pescoço em 2007, na Croácia, para complicar um pouco as coisas. Eu dei um mergulho mal calculado de um pier no mar e bati a cabeça no chão. O mar da Croácia o chão, né, em muitos lugares, tem uma presença de calcário, muito calcário, então é um chão duro. Eu bati a cabeça, quebrei o pescoço e fiquei tetraplégico. Após, né, esse acidente, eu que era executivo aí do setor privado, né, fui chamado a contribuir com o setor público. Primeiro, logo, né, 6 meses depois da lesão, depois do acidente, fui chamado para compor a primeira equipe da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo. Fiquei lá durante 8 ou 9 anos, cheguei a ser secretário adjunto da secretaria. E em 2016, fui chamado pelo então prefeito eleito João Dória para ser secretário municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo. E após a saída do atual governador, eu continuei na gestão Bruno Covas. Bom, realmente nós fizemos muito em termos de mobilidade nessa gestão, muito em termos de acessibilidade e muito dos direitos das pessoas com deficiência na cidade de São Paulo. Então, foi uma experiência fantástica, com certeza a experiência profissional mais interessante da minha vida, e eu trago informações, né, e ideias e realidades muito interessantes para discutir sobre a mobilidade e acessibilidade. Como eu disse, né, nessa gestão na Prefeitura Municipal, nós fizemos muito em termos de acessibilidade, muito em termos de acessibilidade digital, muito em termos de acessibilidade comunicacional, muito importantes hoje em dia, nesse mundo cada vez mais online, e nessa também nessa relação do online com o offline. Então, isso daria, na verdade, essa visão de mobilidade digital daria toda uma conversa inteira, né, sobre o tema, mas hoje eu vou focar em questões mais de mobilidade urbana, de mobilidade física, né, de acessibilidade arquitetônica, ou melhor,
como as cidades, nossas cidades devem ser. Então, eu selecionei aqui, né, alguns elementos que nós praticamos, né, na cidade de São Paulo durante a nossa gestão, que são elementos muito importantes para qualquer cidade brasileira, que, em geral, né, nossas cidades têm problemas de mobilidade. Para a gente ver como né, a situação precisa de atenção, a cidade mais acessível, né, e onde a mobilidade é mais fluida, né, em termos né, dos diferentes modais e troca de modais né, de transporte, é a cidade de São Paulo. Então, imagina, né, aqui a gente tem ainda questões muito sérias, mas é a cidade mais acessível do Brasil. Aqui em São Paulo, né, vocês sabem, todos os equipamentos hoje, grande maioria dos equipamentos públicos né, grande, esmagadora maioria dos equipamentos privados, né, dos prédios, principalmente os mais novos, são acessíveis. Né? Você tem toda a parte cultural da cidade de São Paulo e a parte comercial dos shoppings, né, das grandes lojas, e, como eu disse, da parte cultural dos teatros, cinemas, museus, galerias, com um grande nível de acessibilidade. A nossa discussão nem é essa acessibilidade, né, em prédios, edifícios, equipamentos públicos e privados, mas sim como chegar de A a B, né, de forma segura, de forma acessível, de forma fluida em termos né, de mobilidade, de troca de modais, de uso dos diferentes modais da cidade. Então, eu fiz algumas considerações, não esgota o tema, mas dá para ver, pelo menos, a minha visão sobre como garantir, né, de forma emblemática, a acessibilidade e a mobilidade nas cidades. Então, primeiro vai lá. Primeira questão básica, fundamental, e que é um grande problema nas cidades brasileiras, é a questão das calçadas. Né? Eu digo que calçada, para mim, é o elemento número um, o principal elemento da questão da mobilidade urbana, na questão da acessibilidade. Como eu disse, aqui em São Paulo, todos os equipamentos são acessíveis, grande maioria, esmagadora maioria, mas o problema é ir de A a B. Nossas calçadas na cidade de São Paulo, exemplo de muitas outras capitais e cidades brasileiras, são muito ruins. São muito ruins por quê? Porque eu acho que nós tivemos aí, não faz muito tempo, há uns 50 anos, 60 anos, é uma mudança de quem é responsável pelas calçadas. As calçadas eram de responsabilidade do poder público, ou seja, as prefeituras eram responsáveis pelas calçadas, né, e faziam as calçadas. E, num dado momento, isso mudou e passou a ser de responsabilidade do proprietário do imóvel correspondente àquela calçada. Isso, na verdade, talvez seja o mais correto a ser feito mesmo, mas trouxe uma série de problemas, principalmente a falta de padronização das calçadas. Quando cada proprietário é responsável pela sua calçada, né, sem uma coordenação muito grande,
que tem que ser feita pelo poder público, e isso hoje não existe, as calçadas vão necessariamente ser diferentes umas das outras. Às vezes a gente vê, né, calçadas e não entende como elas conseguiram ser como conseguiram fazer trechos tão diferentes uns dos outros, com materiais diferentes, né, técnicas diferentes, mas é o que acontece. Então, o grande vilão aí é essa falta do poder público estar, né, mais próximo e muitas vezes conduzindo, né, a, a, a manutenção, né, dessas calçadas, e principalmente naquelas calçadas consideradas estratégicas pelo tráfego de pedestres que tem. Então, na cidade de São Paulo, a gente tem cerca de 9.000 quilômetros quadrados de calçadas consideradas estratégicas. Então, essas calçadas, né, idealmente, devem ser ou realizadas ou coordenadas pelo poder público para garantir a uniformidade, né, o padrão e o respeito às normas de acessibilidade, principalmente com relação ao piso tátil, com relação à inclinação das calçadas, com relação né, aos rebaixamentos e às rampas de acesso às residências ou aos prédios comerciais, que tem que estar, né, dentro, tem que ser resolvidas dentro da propriedade, não fora. Ou seja, então, e o Brasil inteiro precisa evoluir na questão das calçadas, né, em função disso que eu já disse. E né, uma questão que, estranhamente, né, estranhamente, os gestores veem como, principalmente, exigir o cumprimento da lei e que os proprietários façam suas calçadas de forma correta e preservem essas calçadas, né, sem buracos ou sem elementos que atrapalhem o fluxo dos pedestres. Isso parece que tira voto, né? Muitos dos gestores evitam cobrar isso dos munícipes com medo da repercussão, né, política, né, que isso tem. Então, enquanto também essa mentalidade existir, né, isso não vai acontecer né, de forma fluida. Então, a primeira dica aí para garantir mobilidade e acessibilidade nas cidades, investir nas calçadas, ter uma política de calçadas, e o poder público ou realizando essas calçadas, né, ou coordenando para que a gente tenha uma uniformidade de padrões né, e dos recursos de acessibilidade que a gente precisa. Então, não esgoto o tema sobre calçada, mas mostro que calçada é talvez o elemento mais importante quando a gente fala de mobilidade e acessibilidade urbanas. Vai lá. Aproveitando, né, a deixa, né, eu quero dizer que parabenizo o governo do Estado, que agora, a questão de 2 semanas, 10 dias, lançou o programa Cidade Acessível. Eu tive no lançamento, no Palácio do Governo, né, prefeitos do estado inteiro se preocupando, né, e vendo o que o governo do estado vai oferecer para os municípios esse programa Cidade Acessível. E um ponto importante desse programa, entre outros,
é um programa bastante abrangente que prevê investimentos de 100 milhões de reais, né, nos municípios do estado para que eles adquiram mais acessibilidade. E um dos pontos importantes aí que foram trazidos por esse projeto é a cessão, né, de verbas para calçadas. Então, principalmente para calçadas centrais, né, aquelas calçadas estratégicas que têm maior fluxo de pedestres né, e também calçadas no centro da cidade, praças. Né? Então, vai haver daqui né, até o final do ano que vem, provavelmente, espero que dê certo esse programa, investimentos significativos no estado inteiro, mudando, idealmente, aí esperamos, a cara do estado de São Paulo, transformando esse estado, o nosso estado aqui, num estado ainda mais acessível e com uma garantia ainda maior de mobilidade para todo mundo, né? Não só para pessoas com deficiência, como para toda a população. Então, né, quem é de cidade pequena ou cidades do interior do estado, aí não sabem desse programa ainda, procurem, né, o governo do estado né, e se alistem, né, e participem desse programa que pode trazer resultados muito, muito interessantes. Vamos lá, próximo. Outra questão fundamental quando a gente fala de mobilidade e acessibilidade urbanas são, obviamente, os ônibus, o transporte urbano. E nós temos, infelizmente, aqui no Brasil, um uso ainda muito grande de ônibus de configuração absolutamente ultrapassada, que são aqueles ônibus de piso alto, que difíceis até de pessoas né, jovens ou sem qualquer problema de motricidade de embarcarem ou desembarcarem, né? Os degraus altos, né? E depois lá dentro complica também, são ônibus um pouco mais estreitos, não é o caso desse que nós estamos mostrando aqui. Então, esse é um grande problema, nós precisamos mudar, né, evoluir para ônibus mais modernos. E, principalmente, ônibus, agora, né, cada vez mais, de preferência, ônibus elétricos, mas, com certeza, ônibus de piso baixo, como este que nós estamos vendo. Diferentemente dos ônibus de piso alto, esse, olha lá, tem uma rampa, né, uma simples rampa para o embarque. O ônibus é baixo e muitos desses ônibus até ajoelham, que é a expressão quando o ônibus tilta um pouco para o lado da calçada, para facilitar ainda mais o embarque de passageiros cadeirantes. Então, né, a gente não só advoga e que tem que haver uma mudança radical, né, na estrutura desses ônibus, né, ônibus de piso baixo, como também algo muito importante é que os ônibus tenham 2 lugares para cadeirantes. Hoje, né, quase a totalidade das cidades brasileiras, com algumas poucas exceções, os ônibus né, de transporte urbano, sejam eles de piso baixo ou piso alto, tem lugar para apenas um cadeirante. Então, isso cria uma série de questões e problemas né, das pessoas se estão, por exemplo, e é normal cadeirantes serem amigos de cadeirantes, né, e eles saindo à noite ou saindo em qualquer situação, só um pode embarcar por vez no ônibus. Se tiver mais gente, eles vão ter que esperar os próximos ônibus.
né? A gente precisa mudar isso, evoluir para pelo menos 2 lugares. Quando eu era secretário, nós lançamos 2 linhas com ônibus, com micro-ônibus de piso baixo, são 2 linhas especiais, uma linha ali na Vila Clementino, que passa por todos os hospitais e ONGs, né, ligadas às pessoas com deficiência, entidades e tudo mais, e outra linha que vai do Jabaquara ao Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, no começo da rodovia Imigrantes, que é também uma demanda grande, Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro. Então, uma demanda muito grande por pessoas com deficiência, muitos cadeirantes. Esses ônibus, micro-ônibus de piso baixo, 2 novidades interessantes, seria legal se isso fosse expandido, que eles, além de terem piso baixo, tem lugar para até 4, dependendo da configuração, 5 cadeiras de rodas, né? Mais cerca de 10 pessoas sentadas, e eles não usam catracas. Ou seja, obviamente a cobrança da tarifa continua acontecendo, né? A pessoa tem que passar o bilhete no sensor, né? E pagar a viagem, obviamente. No caso das pessoas com deficiência, usar o bilhete único especial, mas sem catraca. Então, nós propusemos uma evolução ao sistema atual, né, em linhas controladas, né, sem essa necessidade da catraca, que a catraca oferece algumas limitações em termos, né, de uso, de quem consegue passar nela ou não. Então, um modelo mais como isso é feito na Europa, e nos Estados Unidos, muitas vezes, uma maior confiança no cidadão, e o cidadão mais responsável, não precisando de uma catraca para passar o cartão dele e pagar pela viagem. Então, são elementos aí que valorizariam e valorizam a mobilidade e o transporte acessível nas cidades. A segunda dica. Vamos lá, vamos para o terceiro ponto aí, que é a questão dos táxis. Esse é outro, táxis adaptados, né? Esse é um outro grande problema no Brasil inteiro que nós precisamos equacionar. Eu tentei, quando era secretário municipal da pessoa com deficiência em São Paulo, não consegui, porque o tema é realmente complexo. O táxi adaptado é algo que todo mundo precisa, todas as cidades precisam. Todas as cidades do Brasil têm pessoas com deficiência que precisam, né, se locomover e não conseguem usar um táxi comum. Por quê? Porque elas têm que embarcar no táxi em cima da cadeira, né? Em geral, pessoas paraplégicas mais ágeis, elas preferem não usar o táxi adaptado, usar um táxi normal e se transferir, né, da cadeira de rodas para um assento do táxi, seja principalmente na frente, mas também às vezes atrás. Então, isso fica mais prático, é mais confortável para eles. Mas outras tantas pessoas, como eu, que sou tetraplégico, a transferência né, da minha cadeira de rodas motorizada para outros assentos é complexa e pode ser inclusive dolorosa, porque ela mexe, ela impacta meus ombros, né? Ela vai forçar, né, principalmente aqui a parte de cima, os ombros, os braços,
nessa transferência, pode machucar. Então, o correto mesmo é a gente permanecer na cadeira e fazer a corrida, né, subindo ali por aquele elevador que vocês estão vendo no centro, entrar no táxi na própria cadeira, em cima da própria cadeira, e fazer essa viagem, né, com toda a segurança, com cintos de segurança, com a cadeira presa, né, por cintas, mas né, na própria cadeira. Isso não é uma realidade em muitas cidades, é complicado. Aqui São Paulo mesmo tem cerca de, hoje operando, talvez 100, 120 táxis adaptados, que é uma quantidade irrisória para uma cidade desse tamanho, para o número de pessoas com deficiência que nós temos, mas isso é uma realidade em todo o país, né? Talvez algumas poucas cidades equacionaram essa questão, principalmente cidades menores, equacionaram essa questão do táxi adaptado. Em São Paulo nós não conseguimos. E vou explicar por quê, rapidamente. Porque a conta não fecha para o taxista. Existe pouco atrativo financeiro nos moldes atuais, uma pessoa ter um táxi adaptado. Primeiro, o valor do autor do carro, que é maior do que o valor que, em geral, os taxistas pagam por um carro. Segundo, que esse carro tem que ser adaptado. Essa adaptação... voltando, só tem 2 carros hoje no Brasil que sujeitos à adaptação. Uma é o Dobló, que não é nem mais fabricada no país, agora vai ser importado da Argentina, e o outro é a Spin, que tem um uso limitado. Eu, por exemplo, não consigo entrar direito no Spin, e quando consigo entrar todo apertado, minha cabeça bate no teto. Então, não é um carro de uso universal. A Dobló, sim, é um carro de uso universal, mas ela acaba sendo cara como opção, né? A adaptação desse carro custa cerca de R$ 30.000 ou mais, né, para colocar esse elevador que vocês estão vendo e modificar o piso interno dela. E fazer e aumentar o teto, né? O teto é prolongado. Então tem um custo alto o taxista acaba recebendo a mesma quantia, ou seja, não tem um valor diferenciado de tarifa, que eu acho que é o caminho, mas é um valor infelizmente mais caro, porque é um serviço diferenciado, e o taxista acaba tendo que fazer serviços paralelos que outros táxis não, né, táxis que atendem pessoas sem deficiência não enfrentam, que é, por exemplo, né, o embarque, prender a cadeira, prender o passageiro com cinto de segurança, muitas vezes no próprio embarque, e buscar a pessoa na porta da casa, ou seja, tem todo um tratamento diferenciado que a tarifa convencional não remunera. E esse taxista acaba tendo que investir muito mais no táxi e não tem depois um retorno financeiro, porque vamos dizer que enquanto um taxista convencional, né, faz 10 corridas por dia, por um exemplo, o taxista do carro adaptado vai conseguir fazer, sei lá, aqui estou estimando, mas 6, 7 corridas pelo tempo que ele gasta em cada uma delas. Então, precisamos equacionar isso de novo no Brasil inteiro. Eu acho que o caminho é estabelecendo uma tarifa diferenciada, mais cara, né, porque o serviço é diferenciado e é um serviço mais custoso do que o serviço do táxi convencional. Vamos lá. Bom, de um modo geral aqui,
Eu, obviamente, como eu disse, eu não esgotei o tema da mobilidade urbana, né, da acessibilidade nas cidades brasileiras, mas eu trouxe para vocês alguns elementos que são elementos problemáticos, que precisam ser resolvidos, porque são fundamentais, né, para a gente garantir mobilidade para todos e acessibilidade para quem precisa. Então, espero que com essa minha visão eu tenha contribuído aí para ampliar a discussão sobre o tema, né, para trazer, para provocar essa discussão em vocês que estão nos assistindo, para que quem é gestor público leve essas discussões né, para os seus órgãos, para as suas prefeituras, para os seus governos de Estado, né, para que, a partir dessas reflexões, ações concretas sejam tomadas no sentido de ampliar, né, a mobilidade urbana, a acessibilidade, né, e o respeito aos direitos, né, principalmente ao direito de ir e vir de todos. Então, muito obrigado. Excelente, né, excelente evento para vocês. E eu fico aí, né, aqui está meu e-mail, à disposição de todos que queiram interagir comigo, ampliar essa discussão, né, conversar mais um pouco sobre o tema, ou abordar outros temas importantes, né, como eu disse anteriormente, como o tema da acessibilidade digital, acessibilidade comunicacional, acessibilidade nos sites, né, hoje em dia tão importantes nesse processo de transformação digital, que obviamente impactam a mobilidade nas cidades, né, tendo em vista agora também a questão do home office, né, das pessoas trabalharem em casa né, e irem menos ao escritório, né, essas mudanças que nós temos assistido agora em função da pandemia e da evolução dos negócios digitais. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e excelente evento para vocês, aí a continuidade do evento para vocês.